Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí, da Assembleia de Deus Ministério Ponte São João. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever, compartilhar os nossos vídeos com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, também no WhatsApp, nos grupos. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Quero lembrar a todos que estamos ao vivo todos os domingos pelo nosso Facebook com a Escola Bíblica Paulo.Delanhese e também pelo Facebook Silvano Rodrigues, Encontro Durar a Pandemia. Então, todo domingo, 9 horas da manhã, nosso Facebook com a Escola Bíblica. Participe, compartilhe, divulgue, pois assim nos ajuda a levar a palavra de Deus. Estamos agora entrando na nossa segunda aula, aqui no nosso canal do YouTube, como acontece toda semana, uma semana antes da aula ser dada na igreja. Nós fazemos aqui no canal do YouTube para que os irmãos possam compartilhá-la, possam estudá-la, durante a semana. E o título da aula de hoje é Despertamento Espiritual, um milagre. Essa é a lição da CPAD de 1993. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para que você possa acompanhar aí na sua Bíblia. Salmo 57, verso 8, despertando a vida de louvor. Provérbio 8, 17, despertando a vida de oração. Isaías 54, despertando para aprender. 2 Timóteo 1, 6, despertando o dom. Isaías 51, 9, despertando para a peleja. Romanos 13, 11, é hora de despertar. O textuário nosso está baseado em Romanos 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática diz: despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Não existe despertamento se nós não submetermos a Deus, se nós não orarmos, se nós não lermos a palavra de Deus. Pode acontecer qualquer coisa, menos um despertamento espiritual. A leitura de base para a nossa aula de hoje, Esdras capítulo 1, versículo 1 e 7, Neemias capítulo 1, versículo 1 e 3. Nos diz assim a palavra de Deus: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. Quem é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que ficar em alguns lugares e que andar peregrinando, homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro e com fazenda, e com gados, afora as dativas voluntárias, para a casa de Deus que habite em Jerusalém. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda
e com gados e com coisas preciosas, fora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. A palavra de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de judeus, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Aí está o relato sobre como estava Jerusalém, como estava a cidade de Deus, a casa de Deus. O decreto de Ciro já estava lavrado. Os judeus poderiam voltar à sua terra, reerguer os muros de Jerusalém e reconstruir o Santo Templo. No entanto, a tarefa parecia bastante difícil. A maioria dos judeus estava acomodado à vida na Babilônia e não estava disposto a voltar à terra de Israel para executar o plano de reconstrução. Somente o Espírito Santo poderia levantar homens necessários ao desempenho de semelhante tarefa. Foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor suscitou homens que não se prendiam às coisas efêmeras desta vida e cuja visão estava na redenção da linhagem de Israel e de um despertamento semelhante que tanto precisamos nesses tempos difíceis. Ou seja, o que o comentarista está dizendo-nos aqui é que hoje, século 21, nós precisamos de homens e mulheres que tenham o mesmo despertamento espiritual para buscar as coisas de Deus, para estarem dispostos a trabalhar pelas coisas do Senhor. Nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. No primeiro tópico, despertamento espiritual mana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras 1:1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel, nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Isaías 26:12, 1 Coríntios 12:6. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isto, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Essa foi a conversa de Jesus com Nicodemos, que era um religioso, mas não entendia sobre o nascimento. E a questão do vento aqui é realmente algo fantástico. Nós conseguimos sentir o vento, nós vemos o movimento que o vento faz na natureza, mas não conseguimos saber da onde ele surge, como ele vem, como ele chega. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Hebreus 6:5. Mas na verdade nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus, porque o poder de Deus pertence a Deus. E toda a glória, toda a honra é ao nosso Deus, o nosso Senhor, Criador do céu e da terra. A vontade de Deus. O conceito de vontade, quando aplicado a Deus na teologia e na Bíblia,
nem sempre tem a mesma conotação. Ele pode denotar todas as naturezas moral, incluindo seus atributos, faculdades de autodeterminação. Salmo 115, 3, Daniel 4, 35, um plano pré-determinado, como no caso de um decreto, Efésios 1, 9 e 10, Apocalipse 4, 11, ou o poder para cumprir seus planos e propósitos. Provérbios 21, 1, Romanos 9, 19, 2 Crônicas 26. Tal são as esferas do poder de Deus e como ele pode se cumprir, como ele se pode realizar. Porque o poder pertence a Deus e é Deus que executa o poder dele nas nossas vidas como ele quer e da forma que ele quer. Ou a regra da vida imposta sobre as criaturas racionais, isto é, a vontade objetiva de Deus que se pode guardar. Mateus 7, 21, João 4, 34, João 7, 17, Romanos 12, 2. A vontade divina é a causa final de todas as coisas. Ela é absoluta e imutável. Salmo 33, verso 11. Não condicionada por nada, além de si mesma. Todas as coisas são sua consumação. Por exemplo, a criação e a preservação da vida. Salmo 135, 6. Jeremias 18, 6. Apocalipse 4, 11. O governo. Provérbios 21, Daniel 4, 35. A eleição e a reprovação. Romanos 9, 15. 16. Efésios 1, 5. Lembrando que essa eleição nada tem a ver com a vez salvo, salvo para sempre, da doutrina herética da predestinação, mas a eleição de escolhido para uma obra específica. A salvação, Tiago 1,18, a santificação, Filipenses 3,17, melhor dizendo, a existência, o curso da vida, o fim do homem, Atos 18, 21, Romanos 15, 32, Tiago 4, 15, né? Tanto o nascimento como o fim do homem está determinado por Deus. Só Deus sabe o dia e a hora que partiremos desta terra. E até mesmo os menores detalhes da vida. Mateus 10, 29, é Deus que cuida. Jesus disse que não cai um pardal da árvore, não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus, não cai uma folha da árvore. Veja quão grande é o nosso Deus e com todos os cuidados e detalhes que ele cuida da vida do homem e da natureza dos seres vivos. Uma vez que todas as coisas encontram a sua causa última na vontade de Deus, é usual distinguir entre os aspectos eficazes e permissivos da vontade de Deus. O aspecto eficaz da sua vontade é cumprido de forma casual ou ativa. Não é apenas aquilo que Deus consente, mas também aquilo que ele deseja. Por outro lado, o aspecto permissivo da vontade divina é aquele que tem uma autorização para ocorrer através da intervenção não controlada de criaturas racionais como nós. A vontade de Deus é revelada ao homem de várias maneiras, pela palavra falada. Êxodo 3, 14, 18, Atos 1, 8, por meio de sonhos e visões. Gênesis 41, 1, 32, Atos 16, 6 e 10. Pelo mundo natural e pelos eventos históricos. Salmo 89, 9 e 10, Isaías 46, 10, 11, Isaías 53, 10. No futuro reino de Deus, Efésios 1, 9 e 10, e pelas Sagradas Escrituras, Atos 20, 17, 1 Pedro 4, 17 e 19. Então está aí o que acontece e como se realiza a vontade de Deus. A vontade de Deus é Ele que realiza a cada um conforme Ele quer e deseja. Tópico 2. A finalidade do despertamento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele.
dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os seus desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos, né? Isaías 44, 28, 45, 1, 6, ou seja, 180 anos antes de Ciro nascer, Deus já havia escolhido Ciro para, quando ele nascesse, se tornasse rei e fosse o libertador de Israel, fizesse com que Israel voltasse à sua pátria, à sua nação. Esse é o nosso Deus. Imagina um Deus que 180 anos antes da pessoa nascer, ele já predetermina que quando aquela pessoa nascer, irá realizar tal feito. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Logo foi autorizado. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro programou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Esdras, capítulo 1, versículo 2. Começava assim uma restauração nacional do povo de Israel, porque Deus estava os trazendo de volta depois dos 70 anos do cativeiro em Babilônia, a qual Jeremias havia profetizado que Nabucodonosor faria com Israel. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abre igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca e à orientação divina. Provérbios 23, 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos seus costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus, não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Isaías capítulo 1, versículo 2 e 6, porque Israel havia se tornado um povo idólatra. Israel havia adorado a todos os deuses das nações circunvizinhas, feitas de pau, pedra, barro, ouro, gesso, madeira. Mas no cativeiro babilônico, Israel aprendeu que a adoração é devida unicamente ao Deus do céu, ao nosso Deus, que tem todo o poder no céu e na terra. Inclusive, até hoje, Israel nunca mais adorou outro Deus além do Deus dos céus. Por isso, eles até mesmo rejeitaram Jesus quando Jesus disse que era Deus, que Jesus era igual ao Pai. Mas agora havia eles sido então curados da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e de sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. João capítulo 16, 8, 9. Vejamos, por exemplo, tópico parte A e parte B. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Atos 9, 4, 5. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana. João 4, 16, 19. E fez Zaqueu confessar
sua falta. Lucas 19:8. Se tenho eu roubado alguém, se tenho eu defraudado alguém, restituirei e devolverei 4 vezes mais. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. O Espírito Santo torna manifesta as coisas má. Efésios 5, 13, 14. O profeta de lábios impuros sentiu que pereceria na presença da santidade de Deus. Isaías 6, 5. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. 1 João 1, 7. Parte B. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. 1 João 1, 9. 2, 1, 2. Romanos 3, 25. 2 Coríntios 5, 18, 21. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Atos 13, 38, 41, 14, 15, 17, 17, 26, 31. Está aí o que o Espírito Santo faz no despertamento. A política de Ciro beneficiou sensivelmente os judeus exilados em Babilônia, pois Ciro conferiu a Yahvé o mesmo respeito dado a Marduk e a outras divindades. A consequência lógica de sua política foi o decreto que permitia aos judeus o retorno à sua terra. Somente um templo restaurado em Jerusalém, Yahvé poderia agir efetivamente como Deus de Judá. Assim, em fiel obediência a Yahvé, Ciro decidiu repatriar o povo judeu. Providenciou autorização para que ele voltasse e reconstruísse a cidade e o templo para seu Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Deus cuidando do seu povo. Deus restaurando Israel e restaurando o templo de Israel. Tópico 3. Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias 27, 22. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sobre o comando de Ciro da Pérsia. Jeremias 25, 12. Isaías 44, 8. Isaías 45, versículo 2 e 6. Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Romanos 9, 23, Efésios 1, 18, Efésios 2, 7, Filipenses 4, 19, Colossenses 1, 27. São muitos versículos que temos como citações. É impossível lermos. Precisaríamos aí pelo menos de 3, 4 horas de aula. Mas você pode conferir esses versículos aí na sua casa, na sua Bíblia. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que traz parte de uma nova vida com Cristo. Atos 2, 38, Hebreus 6, 1, 3. No despertamento que opera no tempo dos apóstolos, eles faziam questões de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Atos 8, 14, 17, 19, 1, 6. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. 1 Coríntios 12, 7, 11. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Isaías 53, 3, 5, Mateus 8, 14, 17, Tiago 5, 14, 17, Marcos 16, 17 e 18. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé e de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa.
Não há despertamento sem oração e sem volta à palavra de Deus. No Antigo Testamento, o fogo no altar do incenso não se podia deixar apagar. Êxodo 37:8. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje, como no dia do Pentecostes. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Então, a chama do Espírito, o fogo aceso em nossos corações e nossas vidas, somente através do despertamento e da presença do Espírito Santo. Promessa, subsídio teológico. Embora se refira ocasionalmente à palavra do homem, o uso característico da palavra promessa nas Escrituras relaciona-se com o que Deus declara que fará acontecer. Embora possamos inferir as promessas feitas entre o Pai e o Filho antes da criação, a primeira grande promessa de Deus aos homens está em Gênesis 3,15, aonde ele diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e nasceu. Jesus foi gerado no ventre de Maria através do Espírito Santo e esmagou a cabeça do diabo, da serpente. Aí se inaugura uma sucessão de promessas, que em uma crescente clareza de detalhes desde seu anúncio, fala sobre a vinda do Messias Salvador, como já dissemos. Uma grande variedade de promessas está mais ou menos ligada de uma forma direta a essa grande promessa central, inclusive a nova aliança, Jeremias 31, versículo 31 e 34, o derramamento do Espírito Santo, Joel 2:28, a restauração de Israel, Deuteronômio 31:5, e finalmente o novo céu e a nova terra, Isaías 65:17, 66:22. Lembrando que novo céu e nova terra não é aquela pregada pelas testemunhas de Jeová, mas aquilo que Deus fará quando destruir essa terra que nós habitamos. Paulo demonstra que a promessa de Deus tem a qualidade de uma aliança, porque cada palavra de Deus é segura e certa, livre do legalismo e da dependência e do esforço do homem. Por exemplo, Romanos 4:13 e 16, Gálatas 3:16 e 18, Hebreus 11:40. Então está aí sobre promessas, tanto que Deus fez e realizou por todo o seu povo, por Israel, pela igreja, e o que ele fará muito em breve mesmo, porque tudo nos mostra que Jesus está vindo. O mundo está sendo sacudido, a terra está sendo sacudida, o mundo está gemendo, o povo está gemendo. O Criador virá buscar a sua igreja através do seu Filho, como ele nos prometeu. Capítulo 4, despertamento, tornar os homens obedientes à palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias 12, 44 e 47. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Foi um culto leal e voltado unicamente ao Deus. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Paulo nos orienta, ou seja, para que não vamos além daquilo que está escrito. Escrito aonde? Escrito na Escritura. 1 Coríntios 3:11 diz que não podemos pôr outro fundamento além daquele a qual está posto, qual é Jesus Cristo. Também 1 Coríntios 4:6, o crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119, verso
e 12. É esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, verso 63. Subsídio doutrinário. O que é um despertamento espiritual? Vamos entender o que é um despertamento espiritual de verdade. Antes de mais nada, o despertamento espiritual é o retorno à vontade de Deus. É o momento que nós, homens, nos rendemos a Deus e nos colocamos à disposição de Deus e dizemos: aqui estamos, Senhor, para ser feita a tua vontade. Aí começa a acontecer o despertamento espiritual na nossa vida. Todas as vezes que os crentes voltam aos princípios da Sagrada Escritura, dá-se um despertamento espiritual. Foi assim nos tempos de Josias e na época de Esdras. É o mesmo que se verifica quanto ao povo de Deus hoje. Predispõe-se a executar as tarefas que o Senhor lhes entrega. Mas o que é necessário para se viver um grande despertamento espiritual? Nós vimos que o primeiro é o homem estar disposto a se render ao Senhor. E o que é preciso para que isso aconteça? Em primeiro lugar, é necessário se voltar às Sagradas Escrituras e embolsar todos os seus princípios. Nesse ponto deve cair por terra as nossas convivências e comodidades. Somente a vontade de Deus é que interessa. Notemos que o grande avivamento de Josias começou exatamente quando líderes do povo começaram a examinar dedicadamente as Sagradas Escrituras. De outra forma, continuaria no mesmo marasmo, ou seja, no mesmo engano. Em segundo lugar, é necessário buscar com redobrado favor a presença de Cristo. Afirmou certa vez um teólogo que a história se cala acerca do avivamento que começaram sem oração, quer nos tempos bíblicos, quer nos dias de hoje. Não pode haver avivamento sem oração. É um pressuposto básico do qual não podemos fugir. Em terceiro lugar, não podemos perder o nosso primeiro amor. A igreja de Éfeso, por exemplo, sofria deste mal crônico. Exteriormente, não poderia haver igreja tão ortodoxa doutrinariamente como aquela. Ou seja, eles tinham tudo para se mostrar como uma igreja. Só que não tinham o amor, que foi o que Cristo falou, que eles precisavam. Então, sem amor não há despertamento espiritual. No entanto, a igreja de Éfeso estava longe do amor. Não correspondia aos primórdios da sua fé. Hoje, não podemos em forma alguma cometer esse mesmo erro. Carecemos rogar as misericórdias do Senhor para que um novo despertamento espiritual venha renovar o nosso amor todos os dias. Precisamos amar como Cristo amou. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão. É o que o evangelista João disse na sua carta. Se eu disser que eu amo a Deus e não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. Porque como eu posso amar a Deus que eu não vejo e não amar o meu irmão que eu vejo todos os dias? Então, se você não tem amor no seu coração, você jamais viverá o despertamento de Deus na sua vida. Se você quer um despertamento espiritual na sua vida, você precisa amar o seu irmão. Você precisa perdoar o seu irmão. Não importa o que ele fez. Você só recebe o despertamento de Deus quando você libera o perdão. Amém? Vamos à conclusão, da nossa aula de hoje. Despertamento é algo vindo de Deus. Despertamento é algo colocado no coração do homem e da mulher que resolve buscar ao Senhor, que resolve entregar a sua vida ao Senhor.
que resolve obedecer à palavra de Deus, que resolve orar e matar a sua velha natureza, a sua carne, e olhar somente para Cristo. Isso é o que pode e faz o despertamento na vida do homem e da mulher de Deus. Amém? Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu quero convidar você a se inscrever. É muito simples. Ao receber o link do nosso canal do YouTube, clique em se inscrever, deixe o seu comentário, toque o sininho, compartilhe com seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos. Peçam para que eles também enviem a outros contatos, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Quero lembrar a todos que enquanto durar a pandemia, todos os domingos, às 9 horas da manhã, estamos ao vivo com a nossa escola bíblica dominical, pelo Facebook Paulo.Delanhese e também pelo Facebook Silvano Rodrigues. Compartilhe com seus amigos, peçam para eles compartilharem e também nos acompanhar por lá. Deus sempre tem uma palavra ao seu coração. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí.